Bom dia a todos. Pô, me ocorreu dois insights que eu preciso registrar. Eu precisava registrar esses dois insights que eu tive, dois pensamentos, ainda com relação à guerra que está se travando entre feministas e Red Pill. Me veio assim dois insights, tá? A minha pegada é bem de hipótese, né? Vem então duas hipóteses porque aí ninguém pode contestar, porra. Hipótese é livre, eu posso colocar a hipótese que eu quiser. Tá? Hipótese é uma pergunta, eu posso perguntar o que eu quiser. Tá. Eu vou ter que fazer uma escolha, ou eu falo uma e depois a outra? Bom, eu vou falar uma e depois a outra. Vou falar as duas e aí vou escolher uma delas para que eu coloque a minha hipótese, tá? E tente justificar, tá? Dar uma justificativa. Bom, a primeira hipótese é mulher que apoia a Red Pill não sabe o monstro que está criando. Essa é a primeira hipótese. Justificativa da hipótese. Tá? Veja, os Red Pill estão ditando comportamentos adequados para a mulher. Tá? Eles estão ditando comportamentos. Isso não é adequado, mulher não. Eles estão indo do vestimento, o tipo de vestimento ideal para a mulher, eles estão ditando os lugares que as mulheres devem frequentar, o que elas devem fazer, eles estão enumerando. Tá? Como isso é inconstitucional, e aí discriminando, tá? Até estilo de vida. Tá? Eles estão discriminando mulheres tatuadas. Mulheres com pince, mulheres com dread, mulheres que fazem uso de alguma substância, mulheres que bebem, que vão em barzinho, eles estão criticando mulheres que fumam, mulheres que são usuárias de algum tipo de droga ilícita. Então eles estão discriminando, tá? Fazendo uma discriminação, dizendo o que é correto e o que não é correto. Eles têm um manual, eles estão colocando isso no manual. Então isso aí justifica essa pauta, né? Assim, a hipótese é: mulher que apoia a Red Pill não sabe o monstro que está criando. Por quê? Como isso é inconstitucional eu falar para o meu vizinho o que ele deve fazer ou o que não deve fazer. Ninguém deve se intrometer na vida de ninguém. Tá? Ninguém. Já vieram me criticar sobre a minha barba. Tá? Veio uma pessoa, tá? E falou: pô, você não acha que essa sua barba está muito grande? Está branca, você devia pintar a barba. Pô, cara, vai cuidar da sua vida, né? Para a pessoa que disse que a minha barba estava grande, eu dei a seguinte resposta. Falei: porra, e Jesus, cara? Aí ele disse assim: você quer se comparar com Jesus? Eu falei: porra, pelo menos na barba, né? Eu posso. Aí eu falei para ele: ó, essa barba é uma campanha. Minha barba é uma campanha. Uma campanha pela vida. Que cada um cuide da sua. Tá, então os Red Pill estão ditando comportamento. Então eles já foram notificados, tá? Porque isso é
inconstitucional. É um artigo, é um direito, está no artigo dos direitos individuais do cidadão. Tá? A liberdade de expressão. Então, a forma como eu me visto é uma forma de expressão. Então, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Né? Seguindo, claro, né? Não vai se entrar de biquíni numa igreja. Claro, tem as conveniências, mas se o local tiver adequado para vestimenta, não temos o que contestar, cara. Não temos. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão aliciando mulheres para que elas puxem essas pautas. Então veja, é um comportamento conservador, altamente conservador. Então ele busca mulheres também conservadoras, tá? Para reforçar o discurso deles. Tá? Por quê? Porque o discurso deles não é bem aceito. Não é bem aceito um homem dizer, por exemplo, eu não gosto de mulher que vai em boteco, mulher para mim não pode ter rede social, não pode postar foto de biquíni na rede social, mulher minha não pode ter amigos homens, não pode sair com amigos homens, mulher minha não pode ter segredo no celular, não pode ter senha no celular, não pode ter senha no e-mail, não pode ter senha no cara, correspondência. A correspondência, no caso, a comunicação é inviolável. Inviolável. Tá? É inviolável. Tá? O que a sua mulher ou a mulher que quiser, o celular é uma correspondência, é de uso pessoal, sabe? Entrar no celular de uma pessoa, pode ser até o marido, é a mesma coisa de chegou uma carta e você abrir e ler a carta, a mesma coisa. Então, eles o quê? Recrutam mulheres para falar dessa pauta, já que homem falando, mulher não deve ser tatuada. Imagina uma mulher tatuada. Não queira uma mulher tatuada. Não queira mulher que tenha filhos. Não queira mulher que tenha filhos, porque você vai pagar a pensão socioafetiva. E aí agora eles estão batendo maciço, sabe o quê? Eles pegam casal. Eu espero que seja teatro, né? Espero que seja teatro. Eles pegam um casal com filhos em que a mulher já tenha filho de outro relacionamento. Então, a relação, eles estão explorando agora a relação do padrasto com a esposa e o enteado, ou a enteada. Tá? Dizendo que esse menino não vai te respeitar, esse menino não entra, é uma barca furada, é uma barca... Então, é uma misoginia direcionada, tá? A mulher que já tenha filhos. É uma discriminação, para discriminar, para rejeitar essas mulheres que já têm filho de outro relacionamento. Então, discriminação é inconstitucional. Então, o que eles pegam? Eles pegam mulheres para pregar esse discurso, já que esse discurso não está caindo bem para um homem falar isso, tá, das mulheres. Aí o que... Bom, essas mulheres estão apoiando esses homens com esses argumentos. Na minha hipótese, estão criando monstros. Por quê? Eu vou ter que ligar com o meu segundo tema. Com o segundo tópico, tá? Esse então é o primeiro tópico. O segundo tópico é o seguinte. Os Red Pill se apoiam, tá? Se fundamentam no estoicismo, filosofia grega. Então, os Red Pill se apoiam no estoicismo, na filosofia grega. A minha proposta... Veja,
as feministas vão sair perdendo, porque elas não têm fundamentação nenhuma. As feministas, tá? Não tem, porque eu já confrontei vários grupos, Sagrado Feminino, já confrontei os grupos que eu encontrei de feministas, nenhuma tem uma fundamentação teórica. Os Red Pills têm. Então, eu quero dar uma fundamentação teórica para as mulheres, para as feministas. Eu estou conversando em off com algumas feministas, eu trago essas pautas antes de trazer aqui no vídeo, tá? Só um instantinho. Bom, então vamos lá. As feministas não têm fundamentação teórica. Eu estou dando uma fundamentação teórica para as feministas para equilibrar o jogo, senão vocês vão perder. Vocês vão perder ou vão fazer como muitas mulheres, vão apoiar. E aí vocês saibam que vocês estão apoiando tiranos, vocês estão apoiando opressores, vocês estão apoiando conservadores. Por consequência, estão apoiando homens autoritários. Esses homens vão ganhar o jogo, porque o estoicismo é uma filosofia poderosíssima. Então, se as mulheres não tiverem, tá, uma fundamentação teórica, filosófica, consistente, vocês vão perder o jogo, cara. Vocês vão perder o jogo. E tem mais, tem mais. Tem 16 anos que eu venho batendo nessa tecla, batendo na porta das feministas, batendo na porta das feministas. Eu tenho uma proposta, tá? Uma proposta que é próprio para as mulheres. Os deuses entregaram isso para as mulheres, tá? É um formato de relacionamento e sexualidade oriental, feminino, passivo, ao contrário do relacionamento ocidental, masculino, tá? Ativo, tá? Então, esse modelo está em outra cultura, em outra tradição, está em outro paradigma, é um modelo que eu venho estudando. O que eu recebo das feministas? Das feministas eu recebo indiferença, tá? Indiferença ou então o contrário, o que é pior, né? Como é o grupo do Sagrado Feminino, que simplesmente brincou com a minha pesquisa, avacalhou a minha pesquisa, tá? Avacalhou a minha pesquisa, ridicularizou a minha pesquisa, tá? Como está denunciado na minha série. Qual é a fundamentação teórica que eu estou dando para as feministas? Sannyasi, cara. Sannyasi. Estoico e sannyasi são no mesmo, só que o estoicismo tem como base a filosofia, tá? Veja como o estoicismo é altamente machista, é altamente patriarcal. Quem são os fundadores do estoicismo? Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Todos homens. Qual é a característica desses homens? Todos imperadores. Qual é a outra característica desses homens? Homens que passaram por grande resiliência, tá? Epiteto e Sêneca eram escravos e chegaram a filósofos. Então veja o grau de resiliência que esses homens tiveram que atravessar. Então o estoicismo é basicamente voltado para os homens, tá? E voltado para a filosofia e voltado para a ciência. Para a ciência. Eu estou dando para as feministas o sannyasi, a filosofia do sannyasi. Então, Red Pill está trabalhando com a do estoicismo. Qual a diferença do estoico para o sannyasi? Tá? Vamos colocar primeiro não as diferenças, mas as semelhanças. Ambos pegam
um viver solitário. Ambos pregam. Veja lá os Red Pill. É tudo para viver solitário, é tudo para viver na sua solitude, na sua solteirice. Só que só para os homens. Eu estou dando, tá, o sannyasi que aceita homens e mulheres. Podem ser sannyasis. Estoico também, mulher pode, mas, cara, olha a linguagem é toda para homem, bicho. Toda para homem. Entra lá no verbete estoico, veja os vídeos do estoicismo. Sannyasi é para homem e mulher. Sannyasi é um solitário. Então, esse solitário precisa se relacionar. Qual o formato de relacionamento que ele explica? O Tantra. Que é um jogo com regras, é um jogo ideal em que as mulheres estão no comando. Elas estão no comando, tá? Só que elas não vão usar esse comando para nos escravizar, como as feministas fizeram. Não é, tá? O jogo é limpo, é um jogo... E ele se fundamenta, então, no hinduísmo. Tá? Dentro do hinduísmo nós temos o shivaísmo, que é os cultos ao deus Shiva, é onde se encontra o Tantra e o Sannyasi. Tá? O Sannyasi, ele está mais para o lado espiritual, místico, esotérico, emocional do ser. Então, tem tudo a ver com a mulher. Enquanto o estoicismo está muito ligado à razão, porque o homem é puramente razão, mulher é puramente emoção. Então, essa é a grande diferença do estoico para o sannyasi. Um se pauta na razão e o outro se pauta na espiritualidade. Tá? Eu fiz até... Procura vídeos aqui que eu boto comparação. Tá? Então, se você é um solitário, mas é um cientista, então você é estoico. Se você é um solitário e você é um místico, esotérico, religioso, então você é um sannyasi. Tá? Então, a minha proposta é, vamos, tá, homens e mulheres, vamos nos apropriar tanto dos fundamentos do estoico como dos fundamentos do sannyasi, para a gente ter completo. Não adianta também ser só espiritualidade, nós precisamos ser razão também. Não podemos ser só razão, como os Red Pill estão pregando. Nós precisamos também da espiritualidade. Tá? Bom, olha só. O elemento mais marcante que eu vi do estoicismo que os Red Pill estão se apropriando é o de usar a rejeição a seu favor. O estoico Sêneca, tá, Epiteto e Marco Aurélio reforça esses ensinamentos na prática, porque ele era um imperador. Tá? Então, ele prega o seguinte: use a rejeição a seu favor. É o quê? Se eu fui rejeitado numa vaga, por exemplo, de emprego, eu concorri a uma vaga para emprego, ser emprego em algo, né? E fui reprovado, tá? Fui rejeitado. Como usar a rejeição a seu favor? Então, eu fui rejeitado numa vaga, vamos dizer assim, de caixa de supermercado. O que eu vou fazer? Vou estudar sobre caixa de supermercado, vou estudar, tá? E vou me aprofundar nesse tema, como é que é um caixa, tal. De repente, eu crio uma empresa que facilita a vida do caixa. Então, eu usei a rejeição ao meu favor. Aquela rejeição me motivou. E aí, no final, você chega para o cara, muito obrigado por você ter... Aí o cara chega para comprar uma máquina que ele inventou, um caixa eletrônico, um caixa de supermercado, né? Um aparelho que facilita a vida do caixa, do operador, né? Aí o cara diz, porra, eu quero... Ele falou, você lembra quando eu estive no seu supermercado pedindo a vaga que você me negou? Pois é, esse aqui, ó. Eu fui estudar, foi isso. Os Red Pill estão se apropriando disso, tá? Por quê? Eles chegam e dizem. O discurso deles é o seguinte, veja, o estoicismo é neutro. Os Red Pill
pega esse conhecimento do estoicismo e usa contra as mulheres. Então, o discurso deles é assim: se um homem for rejeitado por uma mulher, vamos dizer, um homem sem carro, tá, foi rejeitado por uma mulher e depois ela aparece com um cara que tem um carro. Tá? Com um cara que tem um carro. Então, ficou caracterizado que a rejeição foi porque o cara não tinha carro. O que os Red Pill estão prescrevendo, baseado na rejeição? Cara, trabalhe firme. Então, foque em você, foque no seu corpo, foque nas suas coisas e compre o carro dos seus sonhos. Compre aquele carrão. Comprou aquele carrão, tá, trabalhou tudo. Por quê? Porque quem rejeita vai voltar. Quando essa mulher voltar, esfregue na cara dela a rejeição que ela te deu. Tá? Então tem vários vídeos ensinando isso. Então aquela rejeição que o cara pegou, tá? Porque por não ter carro, o motivou a, vamos dizer assim, comprar o melhor carro do mercado. Um carro que está entre os melhores do mercado. Tá? Para quê? Para dar o troco para aquela mulher que rejeitou aquele homem. Então, isso é usar a filosofia, tá, com uma finalidade, vamos dizer assim, uma finalidade incorreta, né? Que é o alvo são as mulheres. Tá? Então, eu penso que homens e mulheres devem se apropriar da doutrina do Sannyasi, que é mais espiritual, é mais mística, esotérica, religiosa, porra, para equilibrar esse lado da razão, só a razão. Só a razão. Veja, eu já me caracterizei, eu sou estoico, eu uso muito do estoicismo, porra. Muito do estoicismo. Eu me identifico com Sêneca e com Epiteto, porra. Eles eram os escravos. De onde eu saí? Do meio da pobreza absoluta. Não imagina, não é pobre, não é só de recursos, não, é de tudo. De tudo, falta de cultura, falta de tudo. Foi de onde eu vim. E olha onde eu cheguei. Então eu tive que criar resiliência. Isso é o quê? Isso é estoicismo. Eu tive que preparar o meu corpo. Então, estoicismo prepara a mente e o corpo para um cara virar um soldado, virar um invencível, virar... Tá? Então, mas eu também sou um místico esotérico. Tá? Então, eu sou um terapeuta, eu sou um massoterapeuta. Eu uso terapias naturais, tá? Eu gosto da natureza. Veja, os sannyasis estão rodeados, bioconstrução, fossas indianas, poços indianos, jardinagem sintrópica, agrofloresta, permacultura e por aí vai, tá? Tá? Então, eu penso que podemos estudar o modo de vida do sannyasi para equilibrar o radicalismo e o conservadorismo do movimento Red Pill. Tá bom? Tá bom. Era isso aí.